Vasco da Gama, está rolando agora a segunda reunião de Renato Gaúcho. Reunião que está contando com a alta cúpula, podemos dizer, da Vasco SAF e do Clube de Regatas Vasco da Gama. Obviamente, o presidente Pedrinho participando. Carlos Amodeu também e o Marcelo Santana, que é o diretor de futebol, né? A gente tem essas figuras aí participando da reunião para fechar com o Renato Gaúcho. Ontem, a gente noticiou aqui sobre aquela primeira reunião que a base salarial estava acertada, mas a grande preocupação do Renato era uma garantia de continuidade no trabalho, e aí sem ter o mérito esportivo, né? Mais o mérito administrativo, já que o Vasco está buscando novos investidores, ou pelo menos um novo investidor para Vasco SAF, um novo dono do futebol do Vasco. E aí, para que não se repita o que aconteceu em outras SAFs, eu venho falando do exemplo do Botafogo, porque é o nosso mais próximo. O Anderson Moreira era o técnico, quando vem o John Textor, ele troca o treinador, né? Sem, enfim, digamos assim, constrangimento nenhum, né? Era mérito, teria o mérito esportivo ou não, isso aí foi colocado de lado, o John Textor foi lá e trocou de treinador. Então, para que isso não aconteça com o Renato, ele tá querendo mais garantias, e aí isso está sendo discutido, além também de questões como comissão técnica, tudo isso que vai junto com o treinador. Então a gente está acompanhando para que isso seja decidido e o Renato Gaúcho, de fato, feche com o Vasco ou não, né? Isso pode ser fechado ou não. A gente viu no final da semana passada um aceno inicial, um primeiro contato que foi feito na quinta-feira, na sexta-feira um outro contato, onde o Renato falou que sim, topava negociar com o Vasco. Ontem, segunda-feira, a primeira reunião, digamos, mais oficial, e hoje a segunda reunião acontecendo e o Vasco nessa expectativa, né? Até porque se não fechar com o Renato, tem que buscar com outro nome. Tem que buscar conversar com outro nome. Porque o tempo tá passando, a gente tá entrando já na penúltima semana do ano, praticamente, né? Na última semana útil, a gente pode dizer, porque semana que vem já é Natal, na outra é Ano Novo. Então o Vasco tentando correr aí, sem ficar atabalhoado, mas fechar com alguém logo, para poder puxar o projeto pro ano que vem. Então o nome do Renato segue sendo esse nome forte, o Vasco tendo essa nova reunião e a gente nessa expectativa pro fechamento ou não com ele. E fica a nossa espera, né, Gabriel Farias? Porque a gente já falou bastante sobre isso, já projetou os possíveis rumos que o Vasco pode tomar com o Renato Gaúcho, mas agora é só esperar. Se sim ou que não, se hoje vier um não, ou as coisas não andarem, a tendência é que o Vasco deixe de lado. Agradeça a atenção do Renato e busque um outro nome, até porque o Vasco tem que se decidir logo, né? O tempo tá passando. Acho que tem um bom tempo aí para se planejar pensando no ano que vem. E resolver essa situação é algo emergencial, até porque o treinador acaba influenciando na questão dos reforços também. Sabe por que eu gosto do Renato Gaúcho? Porque ele blinda bem o elenco, ele consegue blindar o vestiário. E para um clube que não deve investir tanto pensando na próxima temporada, ter esse treinador blindando vai ser muito importante. Porque assim, não me parece que o investimento, caso ele chegue via Gregão ou via qualquer outra pessoa, qualquer outro investidor, esse investimento vai chegar logo de cara. Ele não vai chegar e de maneira mágica reforçar o elenco. Então, enquanto o Vasco ainda caminha com as próprias pernas, ter esse treinador um pouco mais cascudo ajuda. E aí, Breno, você pode ter sua ressalva com o Renato Gaúcho, eu tenho as minhas. Eu acho até que outros nomes talvez sejam mais promissores, sei lá, o Pedro Caixinha seria um momento melhor, o Pesolano, como já foi cogitado. Talvez sim, mas nem sempre o treinador promissor mais atualizado é o mais indicado, dependendo do momento do seu clube. E o momento do Vasco, caminhando para mais uma transição de SAF, ainda sem tanto dinheiro para montar um elenco, de repente pede um cara como o Renato, experiente. É até meio chato o Renato em alguns momentos, porque ele vai pro Coritiba, não, porque o meu elenco, eu preciso de mais investimento, eu preciso de mais dinheiro, mas é uma forma dele de tirar um pouco a responsabilidade dos jogadores. Ele quase sempre se coloca como escudo. Ele sempre teve essa característica, e talvez isso seja o principal fator pro Renato ser tão querido nos grupos de jogadores. O fato do Renato ser bem aceito nos vestiários, eu acho que passa muito por essa blindagem. E vai ser importante ter esse perfil no Vasco. Blindagem que o Rafael Paiva não tinha. Pois é. Pela curta carreira, pela inexperiência na função, por mais que eu acho o Rafael Paiva um bom nome, ele não teria como blindar o elenco. Ele vai pra coletiva e diz, a responsabilidade é toda minha. O torcedor não quer nem saber. Marreta o jogador, vai, pega no pé. Com o Renato, é claro que o torcedor, se ele não gostar do comportamento de um jogador, ele vai vaiar, ele vai pegar no pé, mas o Renato vai saber encontrar artifícios pra contornar isso no dia a dia. O Renatão na coletiva, todo largado. Galera, é isso aí. Cara, a gente tá ajustando. Primeira pergunta do repórter. Renato, o fulano de tal errou aquele passe, o Renato já vai dar uma dobra no repórter, né? Não, o garoto você tem que entender que o garoto é bom.
Quero ver ir lá e fazer melhor. Porque dentro de campo, vocês têm que respeitar o trabalho do jogador. Não é tão simples quanto para nisso. Você já ganha a confiança do jogador e você estica um pouco mais a corda na relação à paciência que o torcedor precisa ter. Esse é o perfil Renato. Assim, não é o meu nome preferencial. Mas se eu ficar aqui de romantismo, Breno, ai não, contrate um treinador jovem, promissor para desenvolver um trabalho no Vasco. Se fosse para ter um treinador jovem e promissor, deixava o Rafael Paiva. Acho que o Vasco agora vai caminhar para ter um nome mais experiente que sustenta vestiário. E o exemplo tá do lado. O Fluminense viu um exemplo parecido. O torcedor não gosta do Mano, tá insatisfeito até com a sequência do Mano para 2025. Mas claramente ele tinha uma missão nas mãos e ele conseguiu bater essa meta. Acho que o raciocínio no Vasco não deixa de ser um raciocínio parecido. E teremos mais um capítulo dessa que já está virando uma novela. E aí, pelo que eu fui atrás, o Renato Gaúcho ganhava no Grêmio R$1,5 milhão de reais. Nossa senhora. Por mês. É um bom salário? Ano, né? Por mês. É um bom salário? É um baita salário. Dá pra viver, né? Tá. E aí ele saiu do Grêmio, tá sem clube e o Vasco ofereceu uma proposta. Pelo que a gente acompanhou de informação, a proposta que foi feita ao Renato Gaúcho, ela é inferior à metade desse valor. Ou seja, em torno de R$700 mil. O que já é um salário bem acima do próprio patamar que o Vasco tem trabalhado, tá? Com os jogadores. Então, assim, o Vasco teria que fazer uma certa, não vou dizer loucura, mas um certo esforço financeiro para ter o Renato Gaúcho. Convenhamos. De fato, esse é o nome da diretoria? Mas a pedida salarial não teria agradado a Renato Portaluppi por esse valor. No Grêmio ele recebeu um valor, como eu falei, girando em torno de R$1,5 milhão e no Vasco foi oferecido algo em torno de R$700 mil para ele. Esse é o grande impasse para hoje. Pelo que a gente tinha de informação ontem, isso até estava, de certa forma, engatilhado, mas ainda não estava certo. Ele estava ali acertado, mas não estava certo, vamos colocar assim, né? Você acertar um acordo é diferente de você ir lá e assinar o acordo. Tem uma distância muito grande. E aqueles pontos que a gente tem falado aqui todo dia, de segurança, de trabalho, isso também está em aberto. No caso de vir uma nova SAF, um novo investidor de SAF, se o Renato Gaúcho teria segmento no trabalho, então tudo isso ainda está em aberto. Por isso que está virando uma pequena novela. É uma minissérie já nesse momento. O que o Vasco espera? Acertar o mais tardar até o fim da semana. E se ao longo desses dias não tiver uma sinalização positiva do Renato, o Vasco vai buscar um outro nome. Porque o tempo está passando. E o Vasco tem que se planejar de forma mais concreta pensando no ano que vem. Então assim, o Gabriel Farias, é um salário muito alto que o Renato Gaúcho, ou era, né, muito alto, que ele recebia no Grêmio, até pensando em treinador e pensando no futebol brasileiro. Cara, R$1,5 milhão é um baita salário. Uma baita grana. Mas isso também foi impulsionado pela campanha que ele fez até em 23, tá? Ele fez uma boa campanha com o Grêmio. Vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro, acertou uma renovação com um reajuste grande lá no Grêmio. E aí passou até, contando, enfim, bonificações, metas e tal, passou dessa grana, mas a gente bota em torno aí de R$1,5 milhão. O Vasco não tem a menor condição de pagar isso pra ele hoje. O Vasco não pode pagar, não tem essa grana pra pagar mensalmente ao Renato Gaúcho. Que o Vasco tem que se decidir também se vai querer insistir nisso ou não, Gabriel Faria. Assim, depende do que o Renato Gaúcho está disposto a abrir mão pra voltar a trabalhar no Rio de Janeiro. É muita grana, né? R$1,5 milhão pro Vasco hoje pensar em pagar isso a um treinador. O Vasco acabou de sair de um técnico que era um interino, né? Assumiu o comando técnico que era o Rafael Paiva e provavelmente não ganhava nada nem próximo disso. Muito distante, na verdade. Eu falei sobre o Renato Gaúcho aqui, falei sobre como ele pode blindar vestiário, como ele pode ser importante sustentando um pouco mais a pressão para um elenco que não deve ser dos mais fortes, mas ele tem que estar dentro da realidade do clube. Hoje o futebol tá caro, tá, mas tá, em alguns casos está excessivamente caro, né? Tá muito fora do comum. E você vai ter que trabalhar de repente dentro de um outro patamar. Eu acho que vale a pena fazer um esforço se você tem convicção naquele projeto. Eu não tenho tanta convicção, mas não sou eu que mando o futebol do Vasco da Gama. Se o Vasco entende que o Renato Gaúcho é um nome para dar um pouco mais de tranquilidade e estabilidade ao trabalho do Vasco da Gama, beleza, aí você pode fazer um esforço. Agora o Renato vai ter que adaptar também. De repente você convence o Renato, né? Rio de Janeiro, Renato, que é mais tranquilo, tu já gosta da cidade, vai ter um pouco mais de paz. Ou não, porque futebol nem sempre oferece paz a treinadores e jogadores. É muito dinheiro, cara. R$1,5 milhão realmente é muito dinheiro. Se o Renato conseguir ajustar um pouquinho a pedida, acho que pode valer a pena.
Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos. Nessa última semana útil nossa do ano, a gente entra de recesso na próxima sexta-feira e aí voltamos no dia 6 de janeiro, tá? Vamos pegar 2 semaninhas aí de descanso nessa reta final de temporada pra dar aquela descansada legal e já embalar, porque o Campeonato Carioca começa dia 11 de janeiro, gente. Logo na primeira semana já começa o Cariocão.